na urbe. Que o bom, o belo e o próspero se manifestem na sua vida, hoje e sempre. Tudo bem? Vou começar esse vídeo agradecendo a todos os novos inscritos e agradecendo também a sinceridade dos que se desinscreveram no canal. Sim, eu agradeço a sinceridade. Pessoal, mais um quadro Saboreando Música. E nesse quadro de hoje, nesse vídeo, eu vou falar de um estilo de música que eu admiro sobre alguns outros, né? Admiro grandemente, imensamente mesmo. Sou um apreciador, né? Quem me conhece de perto sabe, eu sou apreciador da música hard rock. Eu normalmente chamo de a trilha sonora da minha vida, é a música hard rock. Assim como também a música heavy metal, né? Eu sou fã desse gênero musical, heavy metal, hard rock. E eu também curto algumas bandas que ficaram, né? Faziam um tipo de som que para alguns fãs, outros não, outros contestam veementemente. Mas para alguns fãs, os sons dessas bandas aí, né? Dos anos 80, do início dos anos 80, que foi se firmando ali pelo meio dos anos 80 na chamada cena major, né, a fazer grandes projetos aí. Essa cena, né, que é o hard metal. Nos Estados Unidos, esse gênero, né, esse subgênero é chamado de hard and heavy. Hard and heavy lá. E aqui também é chamado de hard metal, que são as bandas de hard rock que faz um som muito próximo ao heavy metal, né? Com o peso característico do heavy metal, algumas distorções, alguns drives muito característicos do heavy metal, mas o som, a forma de fazer em si é hard rock. No Saboreando Música de hoje eu vou falar do disco Fire Fire da banda ESO ou EZO em inglês, né? Já que uma vez que o nome da banda é a sigla, né? Tem pontos separando as letras Z, E, Z e O. Então eu chamo de ESO, né? E talvez em inglês o nome da banda, a pronúncia seria EZO. Fato é que a banda ESO, como eu chamo, é uma banda japonesa, né? Formada em Sapporo, até onde eu sei, no ano de 1982, com o nome de Flatbacker ou Flatbaker. E ela veio aí depois a ganhar ares major, né, na cena musical. Os músicos dessa banda aí, né, que o Masaki Yamada, né, o Shoyo Lida, que é o guitarrista. O Masaki Yamada foi um dos que teve mais repercussão, né, que posteriormente ele ter saído dessa banda, EZO, ele veio aí a ser vocalista do muito mais conhecido Loudness, né, o lendário Loudness do heavy metal do Japão, que também teve aí a sua fase hard rock, né? Mas voltando a falar do disco da banda EZO, né? No ano de 1989, né? Até onde eu sei, a minha informação é que eles tinham lançado esse disco pela Casablanca Records, né? Que seria uma produtora barra gravadora aí do Gene Simmons, né? O famoso, lendário Gene Simmons da banda Kiss. Porém, em outro lugar, eu ouvi dizer que eles gravaram, né, a banda EZO, ou EZO, como eu falo, gravou o disco Fire Fire. Em outro lugar, eu ouvi que eles gravaram, eu li essa informação, pela gravadora Geffen Records, a mesma Geffen Records do lendário Guns N' Roses e a mesma Geffen Records que que lançou o Nirvana. Não sei qual das duas informações é a correta. Quem tiver um interesse mais peculiar nesse assunto, vai buscar aí na internet e vai atrás da veracidade ou da notícia mais próxima disso. Fato é que em 1989 eles lançaram aí nos Estados Unidos, né? Até onde eu fiquei sabendo também no Canadá e na Alemanha, mas principalmente nos Estados Unidos, o disco Fire Fire, que ele vinha com uma proposta diferente do que a banda tinha gravado até ali, né? Tanto como Flatbacker, que seria a banda anterior, né? A banda Flatbacker, ela tinha uma diferença da banda EZO, ou EZO, pelo seguinte fato: quando eles começaram, eles faziam um som um pouco mais próximo do heavy barra thrash metal, com nuances de pop, né? Que era um speed metal, com uns vocais rasgados, mas que tinha lá suas nuances de pop lá nas entrelinhas. Era uma coisa assim que era heavy metal, mas não era assim tão cruento.
A banda Flatbreaker tinha um som que acompanhava o que estava acontecendo na cena no Japão ali nos anos 80, né? Que foi a criada a chamada cena Visual Kei, que eram algumas bandas de heavy metal do Japão que estavam seguindo a tendência visual do glam metal, do hard rock americano, mas com muita influência também do gothic rock, né? Do gothic rock americano, do gothic rock europeu. Então, quer dizer, a banda Flatbreaker, que veio a se tornar o ISO, no princípio tinha um som muito mais próximo do speed metal, do thrash metal, né? Seguindo linha de bandas daquela época ali significante, como o The Erlanger, o X, que veio a se tornar posteriormente X Japan, né? Mas voltando aí ao Ezio, quando eles se tornaram major, que vieram para os Estados Unidos, eles passaram a fazer um som mais próximo do hard rock, porque esse som estava em vigor, ele estava em voga na cena rock, né? Era o que estava despontando. Os Estados Unidos estava despejando esse tipo de música, esse gênero musical, com seus visuais, com suas performances treslocadas, com, né, espetáculos de pirotecnia, palcos gigantescos, baterias enormes com 3 bumbos, esse tipo de coisa, era tudo inerente ao glam. Então o Ezio, ele chegou nos Estados Unidos e a banda meio que deu uma repaginada, né, no som e no visual. Quando o Ezio, que chegou nos Estados Unidos, já era uma banda assim muito mais próxima do glam metal. Os caras, né, aqueles cabelos de hard rock, uma postura mais. Enquanto antes, quando a banda se chamava Flatbreaker, eles usavam maquiagens estranhas, para mim pelo menos, maquiagens que flertavam muito com o teatro kabuki japonês, né, o teatro kabuki, maquiagens que flertavam muito com o início da cena visual kei japonesa, né? Marcado por aí bandas como o Bucktick, o The Erlanger, o X Japan e o Kuroyume. Essas bandas influenciaram aí o Flatbreaker com seu speed metal estranho, com seus cabelos estranhos, moicanos enormes, pinturas estranhérrimas. Pra mim, pelo menos, é estranho. Pra eles lá fazia todo um sentido, né? E foi o início da banda. Porém, como eu estou dizendo, quando eles se tornaram aquele Ezio, né? Eles representativos nos Estados Unidos, ele já não estava mais assim. Ele já estava com um visual diferente, muito mais próximo aí do hard rock americano. E houve uma necessidade, creio eu que mercadológica, né? Da banda aderir a se aproximar a sua sonoridade com o hard rock e o glam metal, né? Então eles lançaram esse disco Fire Fire com todas essas características. Na minha opinião, é um dos melhores discos de hard and heavy que eu já ouvi na minha vida. Eu chamo esse gênero de hard metal, né? Eu gosto muito desse gênero, eu gosto dessas bandas, né? De fazer esse som assim. O próprio Loudness fez um som meio hard metal, heavy metal com hard rock, né? No seu disco é emblemático. Mas o disco Fire Fire, ele abre com a música chamada Love Junkie, que é, por assim dizer, uma música pra mim que ela é típico som de abertura, né? Ela é animada, mas tem o andamento da música é meio arrastado, né? E a bateria vai assim, toda, né, salpentada de sino de condução, né? Então é aquele ritmo que segue assim, saca? Como se, né? Festa, uma tarde num parque de diversão, uma tarde no jardim botânico, saca? Pipocas, né? E aquela coisa toda. Porque é um som vespertino, é um som que me lembra o período vespertino do dia, me lembra recreação à tarde, ou como um cidadão que eu conheci costumava dizer, né, certas músicas me lembra andar de bicicleta, atravessar uma ponte de bicicleta às 4 horas da tarde. Então essa música Love Junkie, ela tem essa pegada, né, assim, esse andamento sincopado, assim, legal, swingado, tipo sair com os amigos para ir numa sorveteria à tarde. Essa música Love Junkie, eu não me recordo a detalhes, não pude me ater a detalhes da letra, mas o som dela é assim, né? Festivo e meio que arrastado, assim, tipo, vamos sair pra passear. Tem essa pegada assim, nessa música Love Junkie. Legal, muito interessante pra caramba. Pra mim é uma abertura de disco cativante, legal. É uma música que pede a você mesmo, é uma música com cara de abre alas. Essa música, ela vem assim com carinho, ela vem de uma forma interessante. Ela pede a você, né, tempo e atenção para
apreciar as outras músicas, né? Uma boa música que ela já chega assim pedindo, como que diz, ó, esse disco tem coisas legais, espera aí. Tem, esse disco tem. Não se deixe levar por esses japinhas assim na capa, porque não é fácil, né? Esse disco ele não foi fácil de ser apresentado para o público americano, que até aí, né, 1989, já estava mais ou menos saturado, né, de bandas de cabeludos espalhafatosos que pulavam e que dançavam e que rodopiavam com pedestais e microfone. Os Estados Unidos estava sendo a maior indústria disso aí, né? Então assim, não foi fácil para o Weasel apresentar esse disco que eu estou comentando nesse vídeo, Fire Fire, na cena musical dos Estados Unidos, porque eles já estavam abundantes. O copo já estava transbordando de tantas bandas fazendo esse tipo de som. Não necessariamente esse tipo de som, mas assim, com essa proposta, né? Hard rock, cabeludos, sons sincopados, assim, rock, né? Com essa pegada de, né, festa e calças de couro e cabeludos, botando postura. Aí por meados de 89 os Estados Unidos já tinha muita coisa. Poison já estava estourado, Motley Crue já estava estourado, né? E tinha muitas outras coisas, né? Tinha YT, tinha XYZ, Danger Danger, tinha, né, Warrant também, né? E outras bandas aí que saturavam mesmo a cena aí do hard rock glam, o hard rock que estava seguindo a tendência de visual glam do glam metal, né? Para muita gente é a mesma coisa, mas sonoramente é diferente, né? Não é só aquela turma de cabeludos americanos dos anos 80. Sonoramente o glam metal é diferente do hard rock, aquele hard rock americano. Excepcionalmente, na minha opinião, uma das coisas que faz mais a diferença é que o glam metal não tem influência de country rock nas guitarras, né? Não todas as bandas, pelo menos, né? Porque assim, o Wasp, ele tem influência de country blues, e é glam metal e não hard rock, como algumas pessoas pensam. Mas isso aí é outro motivo para outro assunto, para outro vídeo, assunto para outro vídeo. Voltando a falar do disco Fire Fire, né? Uma das músicas de destaque do disco é a própria música Fire Fire. É sincopado, é cadenciado, é interessante. A forma como o Masaki Yamada imposta a voz, né? Acompanhando a guitarra competentíssima, né, do Show Leader. A bateria também é bem legal, né? O Show Leader, ele dá né? Ele coloca mesmo a identidade dele na guitarra. Você não vê solos mirabolantes como você vê em discos de outras bandas contemporâneas a esse disco aí, né, cara? Discos sonoridades como, por exemplo, o Kill, né? E outras bandas aí que tinha solos, né? O próprio Wasp. Mas o timbre da guitarra, a forma como a guitarra é tocada, né? Assim, aqueles breakdowns que dão na música, assim, é muito interessante, né? É um hard rock diferente, tem uns groove, tem umas coisas aí que é diferente. Essa música Fire Fire, a forma como o Masaki Yamada imposta, né? O som do disco, ele flerta ali entre o hard rock e o heavy metal, mas nessa música Fire Fire, o Masaki Yamada, ele coloca uma impostação de heavy metal, né? Assim, Fire Fire! Não, ficou estranhérrimo na minha voz, porque eu não sou vocalista. Confira lá no disco, né? A música Fire Fire. Mas ele dá uma profundidade, ele dá um drive vocal que fica muito interessante com o drive da guitarra. Então, assim, é uma das músicas de destaque que vale a pena ser ouvida desse disco aí, Fire Fire, a música que leva o nome do disco, Fire Fire, né? Outra música de destaque legal do disco Fire Fire aí, né, desse disco, lançado em 89, é a música Wild Talk, né? Ela tem uma explosão e uma volta para um estilo assim, meio que hard rock dançante, muito legal, cara, muito agradável de escutar. Eu costumo pensar de mim pra mim, eu já comentei isso com alguns colegas meus, que esse disco todo, esse disco Fire Fire, ele faz parte de uma coleção mental que eu tenho, né, chamado Músicas do Fogo, porque são músicas que eu só me lembro de temperaturas quentes, saca? Máquinas funcionando, moedores, usina, chapa de ferro sendo derretida, esse tipo de coisa. Tem músicas que só me lembram isso, cara. Muito calor, brasa, um lugar quente, deserto, uma fogueira num lugar de noite. Tem músicas que pra mim é literalmente a música do fogo, né? Então assim, esse disco
Fire Fire, né? Acaba sendo redundante porque o nome do disco é Fogo Fogo, né? Fire Fire. Acaba sendo redundante, mas pra mim é isso, né? E a música Wild Talk, ela é uma música divertida, ela é uma música dançante, mas ela tem uns breakdown assim, né? Burning out, Wild Talk, e a forma como esse disco é tocado, né? Essa questão do ritmo sincopado, aquelas pausas assim, para encorpar e volta de uma forma mais leve, swingada, a bateria toda lá sarapentada nas conduções, né? Nos pratos de ataque. Eu achei muito característico. Eu não sei falar muito assim em termos técnicos, né? Porque eu não sou músico, eu não fiz conservatório. Eu falo o máximo do pouquíssimo que eu entendo, né? Toda a licença artística e poética para meus comentários aí, porque eu não sou músico, eu não tenho formação em música e não tenho um entendimento, nem tenho essa percepção musical, mas eu comento o que eu sinto, o que eu ouço, o que eu aprecio da música, né? E essa música Wild Talk, ela é festiva, mas ao mesmo tempo ela é forte, sabe? Ela tem uns breakdown assim, a voz, o Massacre Amada, ele, né, merece destaque, merece ser ouvida. É uma música muito legal, muito apreciável, né? Outra música que até um tempo atrás, cara, hoje em dia eu escuto esse disco, mas nem tanto. Tem uma época da minha vida, ali em meados de 2013 para 2015, que eu costumava ouvir esse disco frequentemente, assim, durante a semana, né? E eu costumava ter essa música de cabeça como a minha música preferida do álbum como um todo, na época, né? Na época, hoje em dia eu já tenho uma outra visão desse disco como um todo. Mas na época eu costumava ter essa música assim como destaque principal, que é a música Burn Down the Night. Burn Down the Night. Muito interessante, todo o andamento da música, o jeito como ela é construída, tá ligado? A abertura da música, o solo dela pelo meio dela, assim, me lembra um pouco, assim, me lembra, não quer dizer que a música tenha que ser semelhante, a música me lembra. O andamento da música Burn Down the Night e a forma diferente, a evolução, a progressão da música em si, ela não é muito redonda, ela não é muito de voltar para o mesmo ponto, né? Então essa música Burn Down the Night me lembra o andamento da música Heavy Chains do disco The Thunder in the East da banda Loudness, também japonesa, né? Os japoneses eles têm um quê diferente, cara. Os japoneses, para fazer o J-rock deles é diferente. E o heavy metal do Japão, ele também é característico. Por mais que ele seja um heavy metal tradicional, ortodoxo, por mais que ele seja um heavy metal da cena oitentista, por mais que ele seja um hard metal, só o fato de ser um rock japonês, ele já tem um quê? Uma diferença. E esse disco e essa música não é diferente nesse aspecto. Ela tem um quê assim que dá para você identificar que a banda é japonesa, que eles têm o jeito dele de fazer esse hard metal aí, meio groovado, né? É uma música muito apreciável mesmo. Burn Down the Night é um hard metal diferenciado, né? É interessante de você escutar assim. Os agudos também, que o Massacre Amada ele alcança nessa música, né? Os agudos, a extensão dos agudos dele também eu acho legal. Não é exagerado, mas é agradável de se ouvir pra caramba. Beleza? Outra música aí que eu acho legal também, que ela tem um ritmo festivo e a bateria flerta com speed metal, né? Flerta com speed metal. As guitarras dão um gásinho assim, umas bases muito interessantes assim, né? Lembra o rock and roll antigo? Lembra o speed metal, né? Flerta com speed metal. É a música Black Moon, né? É um hard metal, né? Hard rock, meio heavy metal, meio hard rock. Mas a música em si, o andamento da música flerta com o speed metal de raiz, né? Flerta. Não é que seja um speed metal, tem influência de, né? Essa música Black Moon. Então, pessoal, é isso aí. Esse disco é Fire Fire da banda ESO, como eu chamo, né? ESO em inglês. A banda japonesa, né, de Sapporo, que existiu aí, né? Foi formada em 82 e em 89 lançou esse disco Fire Fire, muito interessante. Esse disco ele tá na minha discografia de cabeça das minhas músicas preferidas de hard rock e de heavy metal. Vale muito a pena ser apreciado. Só relembrando aí, né, repetindo os destaques, meus destaques desse disco, né, músicas que eu destaquei, né, que é a música de entrada, Love Junk, né, também a música Fire Fire, a música que leva o nome do disco, né,
Wild Talk, um dos destaques dessa música, desse disco. Burn Down the Night, que por muito tempo foi o meu destaque principal, minha música preferida desse disco, Burn Down the Night. E também aí a música Black Moon, né? É isso aí, pessoal. Vocês gostam de heavy metal? Você gosta de hard rock? Você gosta de ouvir rock tocado por japonês? Você não gosta de heavy metal? Não gosta de hard rock? Não gosta de rock do japonês? Comenta aí, cara. É de graça. Eu vou achar legal. Eu vou responder seu comentário. Comenta aí, mina. Eu vou apreciar o seu comentário do jeito que eu também aprecio esse disco. Você vai ouvir o disco para saber como é que ele é? Você já ouviu? Já tinha ouvido falar? Comenta aí, cara. Beleza? Comenta aí, mina. Tudo bem? Então é assim, eu vou fechando esse vídeo. Eu espero que você aprecie esse disco, né? Fire Fire, da banda EZO, ou EZO, como eu falo, né? Lançado em 1989. Dessa banda aí, né? É um disco de hard metal. Beleza, pessoal? Que o bom, o belo e o próspero se manifeste na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.